Estou gravando isto do meu quarto de hotel em Roma às 3h47 da manhã porque não consigo dormir. Não consigo comer. Mal consigo funcionar depois do que Jesus me mostrou às 72 horas sobre as horas finais antes do fim do mundo. E o que testemunhei naqueles últimos momentos antes do retorno dele não apenas me aterrorizou, mas destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre como este mundo vai terminar. Antes de contar a você o que pode ser a revelação profética mais importante do nosso tempo, preciso que faça algo. Olhe ao seu redor agora. Olhe para a sua vida normal, para o seu cotidiano, para a sua rotina regular. Porque depois de ouvir o que estou prestes a compartilhar, você nunca mais verá nada disso da mesma maneira. E se esta mensagem agarrar o seu coração como agarrou o meu, por favor, inscreva-se e compartilhe isto imediatamente. As pessoas precisam saber o que está por vir. Precisam saber o que observar. Precisam saber o que acontece na hora 23. Isso muda tudo. Você sabe, depois de 4 anos interpretando Jesus, eu achava que entendia o fim dos tempos. Filmamos cenas sobre a segunda vinda, sobre os sinais e maravilhas, sobre o juízo final. Estudei Apocalipse, Daniel, Mateus 24. Li todo o livro de profecia, assisti a todo o documentário sobre os últimos dias. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que Jesus me revelou sobre as 24 horas finais, de fato antes do fim do mundo. 3 dias atrás, aqui em Roma, aconteceu. Estávamos na cidade para filmar material promocional final de The Chosen no Vaticano. A ironia do que se desenrolou ainda me arrepia a pele. No centro de séculos de tradição de fé, eu prestes a receber a visão profética mais radical que já conheci. Eu estava sozinho no meu quarto no Hotel Ducy, logo depois da Piazza del Popolo. Era meia-noite e o sono não vinha. Tentar finalizar a série e me despedir de um papel que remodelou minha vida me deixou inquieto. Eu estava na sacada, contemplando a cidade, quando senti aquela presença familiar. Mas, desta vez, parecia diferente. O ar vibrava de urgência, uma carga elétrica que fez minha pele arrepiar. A temperatura despencou 10 graus instantaneamente e luzes pela cidade piscavam. Jonathan. Virei-me e lá estava ele. Jesus. Ele não parecia nenhuma representação que eu conhecesse. Seus olhos continham uma mistura de amor terno e profunda tristeza que me tirou o fôlego. E por baixo disso havia algo que lembrava medo. Senhor, sussurrei, com a voz trêmula. O que foi? O Senhor parece quebrado. Ele respondeu suavemente. Estou quebrado porque o tempo está próximo e eles não estão preparados. Nenhum deles está pronto para o que vem. Quando ele disse, o tempo está próximo, um frio percorreu meu corpo. O que quer dizer? Perguntei. Ele foi até a borda da sacada e olhou sobre Roma, uma cidade que viu impérios surgirem e caírem e carregou 2000 anos de história cristã, prestes a testemunhar algo muito maior. O fim, Jonathan, respondeu. As horas finais antes de eu voltar. Observe o que acontece nessas últimas 24 horas. Ele hesitou, e eu o vi estremecer. O que se desenrola provará cada alma humana de maneiras que eles não conseguem imaginar. Meu coração disparou. Senhor, o fim é iminente, murmurei. Quero lhe mostrar como serão essas horas finais, disse ele, virando-se para mim. Alguém precisa avisá-los, alguém precisa ajudá-los a se preparar. Alguém precisa dizer a eles sobre a escolha que enfrentarão nessas horas. Uma escolha que decidirá não apenas a eternidade, mas a sanidade. O medo deveria ter me detido. Eu deveria ter recusado. Ainda assim, havia algo em sua voz, algo em seus olhos, que me dizia que isto era a coisa mais crucial que eu jamais testemunharia. Mostra-me, Senhor. O que se seguiu desafiou todas as leis da física que eu conheço. Jesus pegou minha mão e, num instante, estávamos em outro lugar. Não tanto um novo lugar, mas um tempo diferente. Um futuro que parecia ao mesmo tempo remoto e assustadoramente próximo. Estávamos de pé no que parecia uma montanha, espiando o mundo abaixo. Mas não era o mundo que eu conhecia. O céu tinha a tonalidade errada, um amarelo esverdeado doentio que doía de olhar. O ar parecia viscoso e pesado,
como respirar por um pano úmido. É isto, disse Jesus quietamente. Este é o dia final, 24 horas antes de eu voltar para julgar e estabelecer o meu reino. Olhando para baixo, o que vi me gelou. Cidades ardendo, mas não por bombas ou terremotos. As chamas pareciam subir de dentro dos próprios prédios, como se as estruturas traíssem as pessoas dentro delas. O que está acontecendo? Perguntei quase sem voz. A prova final, respondeu Jesus. Nas últimas 24 horas antes do meu retorno, cada pessoa na Terra enfrenta uma escolha que exporá o verdadeiro estado do seu coração. O que você vê é o resultado dessa escolha, disse ele, apontando para as cidades em chamas. Na primeira hora, começa com o que parece ser um milagre tecnológico. Todas as telas da Terra, celulares, computadores, televisões, outdoors, transmitem simultaneamente a mesma mensagem. Que mensagem? Insisti. Seu rosto escureceu. Uma oferta, disse ele. Uma oferta que parecerá resolver todo o problema humano, responder a toda crise, satisfazer todo anseio, mas que carrega um custo que a maioria não compreenderá até ser irreversível. Abaixo de nós, a visão mudou e pude espiar casas, escritórios e salas de aula ao redor do globo. As pessoas estavam ancoradas às telas, os rostos iluminados por um brilho de maravilha e ganância que me embrulhou o estômago. O que eles estão vendo? Perguntei. Perfeição, respondeu Jesus, com voz pesada. Saúde perfeita, riqueza perfeita, relacionamentos perfeitos, alegria duradoura, entregue instantaneamente, garantida para sempre. Tudo o que precisam fazer é aceitar a oferta. Mas qual é a pegadinha? Exigi. Ele olhou para mim com tristeza infinita. Para reivindicar essa perfeição, eles devem entregar algo. Algo que descartam como irrelevante, rotulado por muitos como meramente social, algo que o mundo ensinou que é obsoleto. A alma, sussurrei. Não de um jeito gótico e explícito, disse ele. É apresentado como a perda da consciência individual, fundindo-se numa perfeição coletiva. É vendido como evolução, como transcendência, como o próximo passo inevitável no desenvolvimento humano. A aceitação é apresentada como progresso e iluminação. Vi pessoa após pessoa fixada nas telas, a fome nos olhos se aprofundando. Eles aceitarão, muitos deles, disse Jesus com a voz embargada, porque foram ensinados de que esta vida é tudo o que há, que conforto material é o bem supremo, que a consciência individual é um evento químico aleatório. Eles não veem valor naquilo que lhes é pedido para abrir mão. Mas então notei algo que me deu um fio de esperança. Nem todos assistiam com apetite. Algumas pessoas recuavam, as mãos sobre a boca, o rosto retorcido em horror e reconhecimento. Recuavam como quem sente o cheiro da fraude. Quem são eles? Perguntei, apontando os que recusavam. São o meu povo, disse Jesus. E pela primeira vez desde o início da visão, um sorriso cruzou seu rosto. Eles entendem que uma alma é impagável. Reconhecem a voz do inimigo, mesmo quando ela vem docemente embalada. Ainda assim, o que vi a seguir explicou sua dor. Aqueles que rejeitaram a oferta não simplesmente se afastaram ilesos. No instante em que recusaram, algo horrendo começou a acontecer com eles. Senhor, ofeguei, o que está acontecendo com eles? Esta é a hora 2:6, disse Jesus em tom grave e baixo. Os que se recusam se tornam alvos, não apenas de zombaria ou perseguição, mas de algo bem pior. Ele continuou. Aqueles que aceitaram a oferta já não são totalmente humanos. Foram alterados de modo que podem sentir os que ainda retêm suas almas. Eles conseguem detectá-los como uma assinatura térmica contra um fundo frio. E essa detecção gera algo perigoso. Os que mantiveram a alma intacta se verão caçados, isolados, até violentamente perseguidos pelos que abraçaram a falsa perfeição. Olhei de novo e vi pequenos grupos de pessoas correndo, escondendo-se em porões, em igrejas, nas sombras de ruas arruinadas, agarrando uns aos outros e sussurrando orações.
O mundo não havia colapsado por mísseis ou tempestades. Ele fora rearranjado por dentro, separado por uma escolha transmitida a cada dispositivo. Uma oferta que prometia paraíso, mas exigia a rendição do eu. Enquanto Jesus observava, sua tristeza se aprofundou. Isto é só o começo, disse. O que se segue provará a fé deles, a coragem deles e o amor uns pelos outros, de maneiras que nenhum livro de profecia descreveu plenamente. Eu estava paralisado de horror, enquanto aqueles que haviam aceitado a oferta começavam a caçar os que a recusaram. Mas isso não era como nenhuma perseguição que o mundo já viu. Não eram humanos comuns contra seus vizinhos. Eram criaturas que trocaram sua própria humanidade por poder e podiam literalmente rastrear a presença de uma alma como um cão de caça fareja um rastro. Eles conseguem cheirá-los, disse Jesus, respondendo ao pensamento antes mesmo de eu expressá-lo. Os que ainda carregam suas almas exalam uma fragrância espiritual que os sem alma não suportam. Isso os lança em frenesi violento. Observei trêmulo famílias traindo-se, amigos de toda a vida tornando-se predadores, bairros inteiros virando campos de caça. O mundo se desenrolou num pesadelo além da imaginação. Ainda assim, não era caos sem estrutura. Era sistemático, preciso, intencional. É isto que me apavora, disse Jesus calmamente, e ouvi-lo usar essa palavra me sacudiu até os ossos. Não porque ele temesse a violência deles, ele já havia vencido a morte, mas por causa do que as pessoas escolhiam se tornar. Eu tremo por quantas almas se perderão nessas horas finais. Mas, Senhor, supliquei desesperado, certamente o teu povo será resgatado, levado antes que esse horror comece. Certamente o Senhor os arrebatará primeiro. Jesus me olhou com uma expressão gravada para sempre na minha memória. Um olhar cheio de amor, tristeza e algo que parecia arrependimento. Jonathan, disse ele suavemente, e se eu lhe dissesse que o arrebatamento não é o que a maioria pensa? E se eu lhe dissesse que o meu povo deve permanecer nessas últimas horas, não como vítimas, mas como testemunhas? E se eu lhe dissesse que o que acontece na hora 17 exigirá a presença deles na terra? Minha cabeça girou. Tudo o que eu aprendera sobre o fim dos tempos se desfazia. O que acontece na hora 17? Perguntei, a voz falhando. É quando a verdadeira prova começa, disse Jesus gravemente. É quando aqueles que guardaram suas almas enfrentarão uma decisão muito mais difícil do que a primeira oferta. É quando descobrirão do que a fé deles realmente é feita. Ele indicou o pesadelo abaixo de nós. O que você vê agora, a caça, a perseguição, a violência, é apenas a preparação. É só separar o joio do trigo. A hora 17 é quando o próprio trigo é provado. Provado como? Sussurrei. Jesus fez uma pausa, em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase quebrando. Eles receberão uma proposta de escape, uma maneira de salvar a si mesmos e a todas as pessoas que amam. Tudo o que precisam fazer é me negar, apenas uma vez, apenas em voz alta, o suficiente para parar a dor. Meu estômago revirou. E se não o fizerem? Então assistirão, disse Jesus, lágrimas rolando por seu rosto. Verão seus filhos sendo torturados, seus cônjuges abatidos, seus pais executados, e saberão que uma palavra, uma negação, poderia ter poupado tudo. Senhor, gaguejei, isso é impossível. Ninguém suportaria isso. Alguns suportarão, respondeu firme. Alguns se apegarão a mim a custo máximo. Alguns verão que a agonia temporária nada é comparada à separação eterna do próprio amor. Alguns confiarão que posso restaurar o que a morte rouba. Sua voz quebrou e uma lágrima caiu de sua face. Mas outros não. Eles me negarão para salvar os que amam, e nessa negação perderão a alma tão certamente como se tivessem abraçado a primeira oferta. O peso disso afundou no meu peito como uma pedra. Então as horas finais não dividem apenas crente de incrédulo, sussurrei. Elas provam os crentes para ver quem realmente crê. Sim, disse Jesus, a tristeza espessa no tom.
porque é simples declarar fé quando a fé nada custa. É fácil dizer que me ama quando o amor traz comunhão, conforto, propósito. Mas quando me amar custa tudo, é aí que se descobre o que de fato está no coração. Então, em meio ao terror, notei algo estranho. Espalhados pela escuridão, havia pequenos lugares que brilhavam com luz. Não luz metafórica, luz real. Um brilho quente, dourado, vivo, que empurrava de volta o céu verde venenoso. O que são aqueles? Perguntei maravilhado. Jesus sorriu, e foi como a luz do sol rompendo nuvens de tempestade. São o meu remanescente. São os que suportam a prova. E o que você vê naqueles círculos de luz é o que faz tudo isto valer a pena. Eu olhei, cativado. O que está acontecendo ali? Milagres, disse simplesmente. Não apenas curas e provisão, embora haja muitas. Milagres maiores, corações sendo refeitos, inimigos tornando-se família, dependentes libertos instantaneamente, soberbos humilhados, odiosos transformados em amor, medrosos tornados ousados. Os bolsões de luz pulsavam, expandindo-se, atraindo pessoas da escuridão ao redor como mariposas à chama. Esta é a colheita, explicou Jesus. É por isso que meu povo deve permanecer durante essas horas finais. Na noite mais negra da história humana, eles brilharão como as luzes mais intensas que a criação já viu. E aqueles que nunca ouviriam o Evangelho antes, agora estarão desesperados o suficiente para escutá-lo. Então a perseguição, as provas, o horror, tudo existe para criar essa colheita? Jesus balançou a cabeça com gentileza. Não. Tudo existe para revelar o que sempre foi verdade. A perseguição revela quem realmente me ama. A prova revela quem realmente confia em mim. O horror desmascara quem realmente crê que eu valho mais do que esta vida fugidia. E a colheita prova que, mesmo na hora mais escura, o amor ainda triunfa. Mas então, a visão mudou de novo, e meu coração apertou. De repente, estávamos diante da hora 23, a apenas 1 hora do retorno dele. E o que vi se desenrolando nessa hora final mudou tudo. Os fiéis e os infiéis enfrentaram algo além da compreensão. Conforme os 60 minutos finais escoavam, a própria realidade parecia fraturar. O mundo torcia-se de formas que desafiavam toda a física, toda a razão, toda a lei natural. Esta, disse Jesus pesadamente, a voz carregada por uma emoção que eu não soube nomear, é a hora que porá à prova até os eleitos. É o momento em que o inimigo revela seu último e maior engano. Será tão persuasivo, tão impecável, tão aparentemente divino, que até meus escolhidos vacilarão, questionando tudo o que sempre creram. Eu vi acontecer. O caos, a violência, a perseguição implacável que marcaram as 23 horas anteriores. De repente, inexplicavelmente, tudo parou. A caça cessou. O derramamento de sangue acabou. Os gritos e urros se esvaneceram em silêncio. Uma calma arrepiante caiu sobre a terra, como se o mundo inteiro tivesse sido silenciado num único instante. O que está acontecendo? Sussurrei, mal conseguindo respirar. Observe, respondeu Jesus, a expressão sombria. E então começou. Cada tela do planeta voltou a acender. Mas desta vez, em vez da mensagem inicial que desencadeara o pesadelo, outra imagem preencheu as transmissões. Outra presença apareceu. Era Jesus, ou assim parecia. A figura parecia exatamente com ele. Movia-se como ele, tinha o mesmo tom, irradiava o mesmo calor e autoridade que eu aprendera a reconhecer tão intimamente. Ainda assim, em pé, ao lado do verdadeiro Jesus, algo dentro de mim se encolheu. Minha alma reconheceu um erro profundo, mesmo quando meus olhos mal detectavam diferença. Meus filhos amados, disse a figura, e a voz, meu Deus, a voz era indistinguível da do Salvador. Instintivamente, me virei para o Jesus real ao meu lado, certo, por um momento, de que ele havia falado, mas ele não falara. Eu vim para pôr fim ao seu sofrimento, continuou a figura. Eu vim trazer paz à terra. Eu vim estabelecer o meu reino entre vocês. Ao redor do mundo, vi pessoas caírem de joelhos em adoração. Não apenas os que haviam se rendido na primeira onda,
mas também muitos que resistiram. Homens e mulheres que suportaram 23 horas brutais de tormento e prova. Pessoas que se mantiveram em bolsões frágeis, porém reluzentes, de luz. Não, respirei. O horror se espalhando por mim. Eles não podem ser enganados agora. Eles foram fiéis, foram fortes. É por isso, disse Jesus suavemente, a angústia espessa na voz, que esta hora me apavora. Porque este engano não é feito para os fracos ou descuidados. É dirigido aos meus devotos. É moldado para enganar até os eleitos. Só pude assistir enquanto o falso Jesus começava a realizar milagres. Ele curava doentes, ele ressuscitava mortos, ele multiplicava comida para os famintos. Mas não eram ilusões ou truques baratos. Eram atos reais, tangíveis, sobrenaturais, com poder inegável. Como? Perguntei, a voz trêmula. Como isso é possível? Por quê? Respondeu Jesus, lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi concedida ao inimigo permissão para empunhar o meu próprio poder contra o meu povo. Por esta uma hora, Satanás poderá realizar milagres reais, falar palavras de verdade, estender ofertas de paz. Tudo o que ele fizer será autêntico, exceto por uma coisa. O quê? Perguntei desesperado. A identidade, disse Jesus. Ele pode ecoar meu poder, repetir minhas palavras, imitar meus atos até refletir a minha imagem. Mas ele não pode ser eu. A única forma de o meu povo discernir a diferença é se me conhecerem o bastante para reconhecer o que está ausente. Meu estômago revirou enquanto mais fiéis se curvavam diante do falso, até alguns que haviam brilhado em luz, alguns que sobreviveram à perseguição mais feroz, alguns que triunfaram em toda a prova anterior. Mas, Senhor, supliquei, como eles podem saber se ele pode fazer tudo o que o Senhor faz? Porque o amor não pode ser forjado, respondeu Jesus com firmeza. Satanás pode reproduzir poder, fala, feitos e até aparência, mas não pode manifestar o meu amor. E aqueles que caminharam intimamente comigo, que permaneceram na minha presença, que aprenderam o compasso da minha voz, eles sentirão o vazio. Enquanto ele falava, notei que nem todos se ajoelhavam. Espalhados pelo mundo, indivíduos e pequenos grupos se afastavam das telas, o rosto tomado por reconhecimento nascente e horror. Ali, disse Jesus, apontando, o orgulho reluzindo por entre a tristeza. Ali está a minha noiva. Ali está o remanescente que me conhece tão profundamente que percebe o que falta, mesmo quando todo o resto parece perfeito. Uma mulher chamou minha atenção. Idosa, frágil, o corpo marcado pelo sofrimento. Ela claramente suportara as provas mais duras. Ficou encarando a tela enquanto o falso Jesus fazia maravilhas prometendo paz e conforto. Lágrimas desciam por suas faces e em seus olhos cansados vi o anseio desesperado por que tudo terminasse. Ela quer acreditar que é o Senhor, sussurrei. Claro que quer, disse Jesus com doçura. Ela sofreu além do imaginável. Perdeu família, amigos, o mundo inteiro. Ela anseia por alívio. Então, por que ela não se curva? Perguntei. Jesus sorriu por entre as lágrimas. Porque ela passou 40 anos em oração. Porque conhece o som da minha voz. Porque quando olha para aquela tela não sente o amor que ela conhece na minha presença há décadas. Ela vê os milagres, ela ouve as palavras, ela reconhece a imagem, mas ela não me sente. Então o falso Jesus pareceu olhar diretamente para ela, atravessando a tela. Minha filha, disse ele, com a voz pingando algo que soava como compaixão perfeita. Eu sei que você tem medo. Eu sei que você suportou o sofrimento. Mas agora eu estou aqui. A sua prova acabou. Venha a mim e eu lhe darei descanso. A resolução dela começou a vacilar. Eu via o cansaço e a dor lutando contra o discernimento. Este é o momento, sussurrou Jesus. É aqui que a divisão final acontece. Os que escolhem conforto em vez de verdade. Os que abraçam palavras que confortam em vez de palavras que convencem. Os que andam pela estrada fácil em vez do caminho estreito. Esses se curvarão. Prendi a respiração enquanto a mulher tremia. O falso Jesus continuou.
oferecendo de volta tudo o que ela havia perdido, prometendo cada desejo realizado. Lentamente, dolorosamente, ela começou a se abaixar. Não, murmurei despedaçado. Ela estava tão perto. Ela quase conseguiu. Mas, instantes antes de os joelhos tocarem o chão, ela parou. Ergueu os olhos para a tela e, de repente, algo mudou em seu olhar. Eu não sinto o seu amor, disse suavemente. Você parece com ele. Você soa como ele. Você age como ele. Mas eu não sinto o amor dele. E com isso ela se levantou e virou-se. A transformação foi instantânea. O rosto do falso Jesus torceu-se em fúria, sua voz explodindo num guincho de raiva. Então você morrerá, rugiu. Você morrerá em tormento, e tudo o que você amou perecerá com você. Mas a mulher apenas sorriu. Eu já morri, disse em paz. Eu morri para mim mesma há 40 anos, quando entreguei minha vida ao Jesus verdadeiro. Você pode matar meu corpo, mas não pode tocar a minha alma. O rosto de Jesus brilhou de amor e orgulho. Isto, disse ele, é a essência da hora final. Não se trata de sobreviver à perseguição, ou suportar o sofrimento, ou mesmo realizar milagres. Trata-se de me conhecer tão profundamente que você possa sentir a minha ausência mesmo quando tudo o mais parece presente. Ao redor do mundo, vi a mesma escolha se repetir. Alguns, esmagados pelo cansaço, aceitaram o conforto do falso. Outros, moldados por anos de intimidade com o Cristo verdadeiro, reconheceram a mentira e recusaram-se a se curvar. Quantos suportarão essa prova? Perguntei baixinho. Jesus ficou em silêncio por um longo tempo. Poucos, disse por fim. Menos do que meu coração deseja, ainda que mais do que o inimigo quer. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Enquanto o falso Jesus, nas telas, continuava em fúria, sua máscara começou a escorregar. Suas ameaças ficaram mais altas, seu ódio mais claro, e sua verdadeira natureza rompeu a ilusão. Para meu espanto, alguns que haviam se curvado antes começaram a se levantar. Eles estão mudando de ideia, disse, incrédulo. A maior fraqueza do inimigo, respondeu Jesus com um leve sorriso, é que ele não consegue manter a mentira para sempre. Seu ódio, sua arrogância, sua fome por poder, eles sempre acabam emergindo. E quando isso acontece, até alguns que foram enganados no início reconhecerão a verdade. Observei mais e mais pessoas se afastando das telas, os olhos se abrindo, enquanto as promessas de paz do falso Cristo se torciam em ameaças violentas. Mas e os que não voltam atrás? Lhe perguntei em voz baixa. E os que ainda o adoram mesmo depois que a máscara cai? A expressão de Jesus ficou pesada. Estes são os que escolheram a mentira em vez da verdade tantas vezes que já não distinguem uma da outra. São os que amam mais as trevas do que a luz. São os que permanecerão com ele quando eu voltar. O que nos traz a hora 24, continuou. Num instante, a cena mudou de novo. O céu amarelo esverdeado doentio estilhaçou-se como vidro atingido por um martelo. Pelas fendas derramou-se uma visão que me encheu de pavor e de alegria indescritível. É agora, disse Jesus, a voz carregando uma força e majestade como nada que eu já tenha ouvido. Este é o momento em que eu retorno. O momento em que todo joelho se dobra e toda língua confessa. O momento em que a prova termina e o juízo começa. Através dos céus rasgados, vi exércitos de anjos sem número, resplandecentes e alinhados em formação impecável. Vi o trono de Deus flamejando com um esplendor que fazia o sol parecer pálido. E vi Jesus, não o que estava ao meu lado, mas Jesus desvelado. Jesus em plena glória, pleno poder, plena majestade. Você está pronto? Perguntei ao Jesus ao meu lado. Ele me olhou com olhos que carregavam ao mesmo tempo o amor da eternidade, a dor, a alegria e a determinação. Estou pronto há 2000 anos, disse ele. A verdadeira pergunta é, eles estão prontos? Olhei de novo para a terra, para os poucos fiéis que suportaram, para as multidões ainda enganadas, para as luzes espalhadas e a escuridão esmagadora.
Alguns estão, disse baixinho. Sim, concordou Jesus. Alguns estão, e por causa deles, por aqueles que escolheram a verdade em vez do conforto, que escolheram o amor em vez do engano, que me escolheram acima de tudo, por eles, tudo isso terá valido a pena. Então seu olhar se aguçou com uma urgência que me gelou. Mas, Jonathan, é por isso que lhe mostro estas coisas. É por isso que você deve avisá-los, porque a maioria do meu povo não está pronta. Muitos acham que me conhecem, mas não me conhecem profundamente o bastante para sentir a minha ausência. Confiam nas doutrinas em vez de intimidade, no conhecimento em vez de amor. O que eles devem fazer? Perguntei desesperado. Eles precisam se apaixonar por mim, disse Jesus simplesmente. Não pela ideia que têm de mim, não por uma doutrina sobre mim, não pela versão que a igreja deles tem de mim. Por mim. Porque na última hora, quando todo outro fundamento desabar, quando toda outra prova se mostrar insuficiente, só o amor permanecerá. Ele apontou para a mulher que recusara o falso. Ela não desmascarou a mentira porque era brilhante teologicamente. Ela viu através dela porque estava apaixonada. Décadas na minha presença lhe deram tal intimidade comigo que ela sentiu a ausência do amor verdadeiro mesmo quando todo o resto parecia perfeito. Como as pessoas encontram esse tipo de intimidade? Perguntei. Do mesmo jeito que você se aproxima de qualquer pessoa, explicou Jesus. Tempo, atenção, conversa honesta, vulnerabilidade. Você não pode amar alguém que não conhece e não pode conhecer alguém com quem não passa tempo. Enquanto ele falava, a visão ao nosso redor começou a se dissolver e me vi de volta na sacada do hotel em Roma. Mas o peso de suas palavras pressionava sobre mim como fogo. Diga a eles, Jonathan. Diga que o fim está mais perto do que percebem. Diga que não estão prontos. Diga que, nas horas finais, a sobrevivência não dependerá de conhecimento ou boas obras ou frequência à igreja. Dependerá de saberem me conhecer pessoalmente, a ponto de reconhecer a minha voz no meio da escuridão. Mas, Senhor, perguntei, a voz trêmula, como faço para que levem isto a sério? Como mostro a urgência? Jesus me fixou com olhos que carregavam o peso da eternidade. Diga a eles o que acontece aos que falham na prova final. Diga o que você viu nos olhos dos que abraçaram o falso. Diga sobre o momento em que perceberam a escolha e viram que era tarde demais. E então ele me mostrou. O que vi sobre o destino dos que falharam foi tão terrível, tão devastador, que finalmente entendi por que ele me advertira que a visão me aterrorizaria. Ela me assombraria para sempre. À medida que a visão do seu retorno se desdobrava, vi algo que partiu meu coração de um modo que jamais imaginei. Olhe para o rosto deles, disse Jesus suavemente, apontando os que haviam se curvado ao falso Cristo. Olhe para eles quando me virem, a mim de verdade, vindo nas nuvens. Virei-me e vi o céu se abrir completamente, e Jesus desceu em majestade. Sua luz derramou-se por toda a terra, tão radiante que cada alma pôde vê-lo claramente, onde quer que estivesse. E naquele momento de desvelamento, testemunhei a cena mais dilacerante de todas. Os que haviam adorado o falso, de repente, perceberam o erro. Estava ali, nos olhos deles, o reconhecimento instantâneo, o conhecimento esmagador de que foram enganados, o tormento de entender que abraçaram a mentira em vez da verdade, que se afastaram do Jesus real e se curvaram diante de um falso. Não! Gritou um homem desabando de joelhos. Não, eu pensei que era o Senhor. Eu acreditei que o Senhor tinha voltado. Eu o adorei. Mas era tarde. A escolha havia sido feita. A prova final havia sido reprovada. Isto é o que mais me aterroriza, disse Jesus, a voz quebrando. Não a rebeldia deles, nem a fúria, nem mesmo a afronta, mas o instante do reconhecimento, o segundo exato em que percebem o que perderam, e não há retorno. Vi milhões que verdadeiramente acreditavam estar adorando Jesus descobrirem que haviam se curvado ao adversário. A angústia nos rostos, o pânico nas vozes, o horror cru daquela constatação, cada um era insuportável de ver. Mas, Senhor, implorei, eles foram enganados, achavam que estavam escolhendo o Senhor. Isso não conta de alguma forma?
Jesus me encarou com uma tristeza que parecia infinita. Jonathan, por que foram enganados? Perguntou com doçura. Pensei, porque o falso era impecável, impossivelmente convincente. Não, interrompeu Jesus suavemente. Eles foram enganados porque não me conheciam profundamente o suficiente para detectar a mentira. Foram enganados porque passaram anos crendo coisas sobre mim sem jamais me conhecer. Substituíram movimento religioso por relacionamento real. O peso dessa verdade me atingiu o peito como um golpe. Então, crer não era suficiente. Eles precisavam realmente conhecer o Senhor. Você pode crer em alguém que nunca conheceu, disse Jesus. Pode adorar a imagem de alguém que nunca encontrou, mas você não consegue reconhecer a voz de alguém que nunca ouviu. Você não consegue perceber a ausência de amor em alguém de quem jamais experimentou o amor. A visão continuou, e o contraste ficou dolorosamente claro entre os que passaram na prova final e os que falharam. Os que discerniram o falso brilhavam de alegria, mesmo na dor. Corriam ao encontro do Senhor que descia, o rosto aceso de amor e expectativa ansiosa. Os que foram enganados recuavam em terror, não porque odiassem Jesus, mas porque perceberam que nunca realmente o conheceram. Eu fui à igreja todo domingo, lamentava uma mulher. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu servia. Como pude não reconhecê-lo? Jesus respondeu com tristeza terna. Ela fez tudo isso sobre mim, mas nunca fez comigo. Estudou-me como um assunto, em vez de me conhecer como uma pessoa. Serviu por dever em vez de amizade. Num instante eu estava de volta à sacada do hotel em Roma. A visão terminara, mas seu peso permanecia sobre mim como ferro. Minhas mãos tremiam, meus pensamentos corriam. Como eu os aviso? Sussurrei. Como conto isto sem enchê-los de pânico? Como transmito urgência sem causar medo? A presença de Jesus encheu o quarto, consoladora, mas urgente. Diga a verdade, Jonathan, disse ele claramente. Diga que o fim está mais perto do que imaginam. Diga que, quando vier, a sobrevivência não dependerá de fatos doutrinários, esforço moral ou frequência à igreja. Dependerá de quão bem me conhecem pessoalmente. Como as pessoas desenvolvem esse tipo de intimidade? Perguntei, ávido por um caminho prático. Jesus sorriu como a aurora após uma longa noite. Do mesmo jeito que você aprendeu a me conhecer nestes últimos anos, não estudando roteiros sobre mim, mas passando tempo comigo, não acumulando fatos, mas falando comigo, não performando para mim, mas sendo vulnerável comigo. Ele se inclinou, os olhos ardendo de amor e urgência. Diga a eles para pararem de tentar me impressionar e começarem a tentar me conhecer. Pararem de performar e começarem a conversar. Pararem de colecionar dogmas e começarem a cultivar relacionamento. Como isso se parece na prática? Insisti. Parece oração como conversa, não repetição, explicou ele. Parece ler a minha palavra para ouvir a minha voz, não apenas para acumular conhecimento. Parece adoração enraizada em intimidade, não em espetáculo. Parece serviço nascido do amor, não da obrigação. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando Roma lá fora. Jonathan, na hora final, quando o maior engano que o mundo já viu for solto, a única coisa que salvará o meu povo será o amor. Amor real, íntimo, experiencial. Não teologia, não letramento bíblico, não frequência, amor. Quanto tempo temos? Perguntei, embora parte de mim temesse a resposta. A expressão de Jesus ficou solene. Os sinais já estão aparecendo. A tecnologia que facilitará o engano já existe. O clima espiritual que torna as pessoas suscetíveis já está presente. A separação entre os que me conhecem e os que apenas sabem sobre mim já está se alargando. Meu coração acelerou. Quer dizer que pode acontecer na nossa geração? Ele respondeu com cuidado. Toda geração deve viver como se pudesse acontecer na sua. Mas a convergência do progresso científico com a vulnerabilidade espiritual sugere que esta geração pode enfrentar essas horas finais. A responsabilidade me pareceu esmagadora. Senhor, eu sou só um ator.
Não sou profeta nem pastor. Quem vai acreditar em mim? Os olhos de Jesus estavam cheios de amor e confiança. Por 4 anos você me retratou nas telas. Milhões encontraram o meu amor através da sua atuação. Muitos se conectaram comigo por causa do que você fez. É por isso que escolhi você para entregar esta mensagem. Ele pousou a mão no meu ombro e força fluiu em mim. A mensagem não depende dos seus credenciais. A verdade carrega a própria autoridade e alcançará os corações preparados. E se me chamarem de louco? E se acharem que busco atenção ou lucro? Perguntei. Alguns farão isso, admitiu Jesus. Mas outros ouvirão, e o meu Espírito confirmará a verdade em seus corações. São esses que você precisa alcançar. Ele se ajoelhou e tomou minhas mãos. Jonathan, entenda isto. Os que passam na prova final nem sempre são os que você espera. Como assim? Perguntei, confuso. Alguns estão sentados em igrejas agora, famintos por mais do que ritual. Alguns nunca entraram num santuário, mas buscam a verdade incansavelmente. Alguns pastores estão cansados de pregar enquanto passam fome de encontro. Alguns céticos descobrirão que o que rejeitaram não era a mim, mas um falso. A esperança me atravessou. Então esta mensagem não é apenas para cristãos. Não, disse Jesus com firmeza. É para qualquer pessoa que deseje realidade. Nas horas finais, rótulos denominacionais não salvarão ninguém. Registros de igreja não importarão. Herança religiosa não importará. A única coisa que importará é se alguém conhece a minha voz intimamente o suficiente para reconhecê-la quando o engano vier. Ele se ergueu e começou a esmaecer. Diga a eles, Jonathan, diga que as horas finais estão chegando e que eles devem se preparar. Não estocando comida ou se escondendo em bunkers, não decorando gráficos, mas se apaixonando por mim. Como eu os ajudo a fazer isso? Perguntei. Ensine-os a orar como amigos conversam, honesto e simples. Ensine-os a ler minha palavra como cartas de amor, não como manuais. Ensine-os a adorar como encontro, não como performance. Ensine-os que o serviço deve fluir do afeto, não da obrigação. Enquanto Jesus se retirava, suas palavras finais se gravaram no meu espírito. Diga a eles que, na hora final, quando toda outra defesa ruir, o amor será o único refúgio, mas apenas se for real. Diga que avancem além de saber sobre mim e exijam me conhecer. O destino eterno deles pode depender disso. Ele fez uma pausa e senti a urgência pressionar sobre mim como um peso. Comece de onde você está, disse. Fale claramente. Compartilhe o que viu. Não para aterrorizar sem propósito, mas para despertar um mundo adormecido. Convide as pessoas a um ritmo diário simples rumo à minha presença. Uma conversa breve e sincera de manhã. Uma única passagem lida como se eu a tivesse escrito para você. Um momento de adoração honesta que não é performance, mas encontro. Eu tremia com a enormidade do chamado, duvidando que pudesse suportá-lo. Ainda assim, quando ele apertou minhas mãos, fortaleceu-me. Você não está sozinho, assegurou. Eu lhe darei palavras e coragem. Plante a semente, modele isso com a vida e confie em mim pela colheita. Diga a eles para escolherem intimidade em vez de imagem, presença em vez de performance. E lembre-os de que pequenos atos diários de amor por mim prepararão o coração para me ouvir quando o engano chegar. Já agora, ensine outros, modele intimidade e viva como se hoje importasse urgentemente. E então ele desapareceu, deixando-me sozinho no quarto de hotel com a mensagem mais urgente que já recebi. Isso foi há 3 dias, e desde então não consegui me concentrar em mais nada. Cada pessoa que encontro, cada rosto que conheço, pergunto a mim mesmo: eles conhecem Jesus profundamente o suficiente para ouvir sua voz no escuro? Estão preparados para a prova final? Entendem o que está por vir? É por isso que estou gravando isto às 3h47 da manhã num quarto de hotel em Roma. Porque se o que Jesus me mostrou é verdade, e eu creio com cada fibra do meu ser que é, as pessoas precisam saber, precisam se preparar. Precisam passar de apenas saber sobre Jesus a realmente conhecê-lo.
Se você é cristão há anos, quero fazer uma pergunta difícil. Você conhece Jesus de forma íntima o suficiente para reconhecer a voz dele na escuridão? Se alguém que parecesse com ele, soasse como ele e fizesse milagres como ele tentasse enganá-lo, você saberia a diferença? Se você não tem certeza, então precisa começar a cultivar essa intimidade agora. Não amanhã, não na semana que vem, não quando for mais conveniente. Agora. Porque, de acordo com o que me foi mostrado, talvez não tenhamos tanto tempo quanto pensamos. Se você está assistindo a isto e não é cristão, ou foi ferido por cristãos, ou rejeitou o que lhe ensinaram sobre o cristianismo, ouça-me claramente. O Jesus que encontrei não tem nada a ver com a caricatura religiosa fria que muitos receberam. Ele não quer a sua performance, nem a sua imagem de perfeição. Ele quer o seu coração. Ele quer relacionamento. Ele quer conhecer você e quer que você o conheça. Se o que compartilhei te assusta, essa não é uma reação ruim. O medo pode ser um alerta. Não deixe que ele te paralise. Deixe que te mova. Deixe que te empurre a buscar o tipo de relacionamento pessoal e profundo com Jesus que o preparará para o que vier. Aqui está o que quero que você faça agora. Reze, mas não as falas ensaiadas a que você pode estar acostumado. Fale com Jesus como se ele estivesse sentado ao seu lado, porque ele está. Diga que você quer conhecê-lo, não apenas saber sobre ele. Peça o tipo de relacionamento que permitirá reconhecer a voz dele em qualquer escuridão. Diga algo assim: Jesus, eu não quero ser enganado nas horas finais. Não me deixe confundir um falso com o Senhor. Ensina-me a te amar, não apenas a crer no Senhor. Ensina-me a te conhecer, não apenas a saber sobre ti. Ajuda-me a cultivar uma intimidade contigo que me sustente no que vier. Amém. Se você rezou isso, deu o primeiro passo rumo a um relacionamento que pode te sustentar nas horas finais. Mas não pare aí. Comece a passar tempo com Jesus todos os dias. Converse com ele como um amigo. Leia a palavra dele como se fosse uma carta de amor escrita para você. Compartilhe esta mensagem. Alguém na sua vida precisa ouvi-la. Encorajem-se mutuamente a praticar ritmos simples de presença e escuta. Fale honestamente com outros sobre isso. Compartilhe pequenos ritmos, 5 minutos de oração real. Um trecho curto lido como se fosse dito a você. Uma conversa honesta sobre o que você está descobrindo. Incentive outros. Modele isso. Reúnam-se em pequenos grupos para praticar ouvir. Não espere. Comece onde você está. Viva com simplicidade. Ame profundamente. E mantenha-se atento à voz dele todos os dias. As horas finais estão chegando. A prova máxima se aproxima. O maior engano da história humana está sendo preparado. Mas o amor será suficiente, se for amor real, íntimo e pessoal. Você está pronto? Você o conhece suficientemente bem? O tempo de se preparar é agora. Eu amo você. Jesus ama você mais, e ele vem em breve. Maranata.